paz do Senhor Jesus, encontro aqui mais uma vez nesse canal pregando a verdade nos últimos dias. E nesta tarde eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, que vai nos dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós entendemos que João capítulo 3, versículo 16, esse versículo, ele se resume a Bíblia por inteira, porque esse versículo ele vai nos demonstrar o amor de Deus pela humanidade. Nós vemos aqui que João então ele vai deixar relatado no seu capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos que, através desse amor de Deus para com a humanidade, Ele enviou o seu Filho a esta terra, para morrer pelos nossos pecados, em nosso lugar, para que hoje possamos ter direito à salvação, à vida eterna. Se não fosse esse sacrifício de Jesus, hoje nós não teríamos direito à salvação, à eternidade com o Pai. Nós sabemos que lá no princípio, após a queda de Satanás, Deus ali ele vai criar o homem. E quando Deus ele cria o homem, ele coloca o homem no Éden. Ali Deus então ele cria uma mulher para que viesse estar juntamente com o homem, a saber, Eva. Então o homem ele se encontrava no seu estado da inocência, porque até então o homem não tinha conhecido o pecado ainda não tinha adentrado ao mundo. Ainda que nós entendemos que o pecado ele não surge com o homem. O pecado, ele não surge com o homem. Eu vou te provar na Bíblia que o pecado, ele vai surgir com o querubim ungido, a saber, Lucifer. Abra sua Bíblia comigo, lá em Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Nós iremos entender aqui que antes da queda do homem, nós sabemos que o pecado de Adão e Eva é conhecido como pecado original, pecado adâmico, mas o pecado ele não surge com o homem, mas com Lúcifer, a qual se rebelou contra Deus, e foi lançado do céu abaixo. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, que diz assim: estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, e a sadônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o cabúculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Agora no versículo 14, olha o que diz: tu eras querubins ungido,
para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. E estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Né? Aqui nós vemos que o profeta Ezequiel, ele profetizando para o rei de Tiro, mas aqui agora Deus, o profeta, irá fazer uma alusão, né, ao querubim ungido. Aqui nós vemos que o rei de Tiro, ele não se encontrava no Éden. O rei de Tiro, ele não era coberto de pedras preciosas. Então, nós vemos aqui que Deus, ele está falando de Lúcifer, o anjo ungido que se rebelou contra Deus. E ele trouxe juntamente consigo a terça parte dos anjos. Então o pecado, ele nasce, né? Ele surge com Lúcifer. Mas nós entendemos que o homem, ele foi criado por Deus. Ele se encontrava no Éden. E ali então, a Bíblia diz que Lúcifer, ele vai se utilizar da serpente para enganar Adão e Eva. Então, Adão e Eva, eles irão ceder à tentação de Lúcifer, assim se utilizando da serpente. Nós sabemos que essa serpente, ela é Satanás, né? Porque lá em Apocalipse vai dizer que a antiga serpente, quem é a antiga serpente? Nós sabemos que a antiga serpente é Satanás. Satanás, ele vai se utilizar da serpente para enganar a mulher. Então, a partir deste momento, eles vão sair do estado da inocência e irá entrar o quê? No estado da consciência. Agora o homem e a mulher, eles estão conscientes do seu pecado. Então, devido a isso agora, a morte, né, entra no mundo, porque o homem não fez o homem para morrer. Deus criou o homem para ser eterno. Mas devido ao pecado adâmico, né, o pecado, a morte veio entrar no mundo. Então veja bem, então a partir deste momento, o homem, ele perde a sua comunhão com Deus. O homem, ele vai perder a sua comunhão com o Criador. Então o homem, perdendo a comunhão com o Criador, ele perde também a presença de Deus. Agora o homem e a mulher, sabendo que ambos se encontravam nus, eles vão se esconder de Deus. Ele se esconde de Deus, porque o pecado, ele faz isso. Quando você peca, a primeira coisa que você faz é querer o quê? Se esconder de Deus, porque você perde a proteção divina. Aí o diabo, ele terá legalidade na sua vida. Então nós vemos aqui que o homem, ele tinha uma comunhão perfeita com o Criador. Nós entendemos que aqui não era o homem que ia até Deus, mas Deus, ele vinha até o homem para cultuar, né? Deus, ele vinha até o homem para conversar com o homem. Você vê que hoje em dia, quando nós se reunimos, né, para cultuar Deus, seja na sua igreja, na sua congregação, muitas das vezes é uma dificuldade para você atrair a presença de Deus. É uma dificuldade, por quê? Porque devido ao pecado que tem adentrado o mundo. As igrejas hoje têm deixado o pecado entrar nas igrejas. Então, devido a isso, fica difícil você ter aquela comunhão, aquela presença com o Criador. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus, ele ia até o Éden para conversar com o homem e com a mulher. Então Deus agora, para trazer o homem novamente para perto de si, Deus foi preciso ele enviar o seu filho, o seu único filho, a qual nós acabamos de ler aqui em João, capítulo 3, versículo 16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesses dias atuais, a qual nós estamos vivendo, nesse século 21, a humanidade, eles têm ignorado esse amor de Deus para com a humanidade. Então, devido a isso, a humanidade está sofrendo. Nós vemos que Deus, ele tem demonstrado a sua ira através da natureza, através do terremoto, maremoto, tsunami. Então nós vemos os sinais que Deus ele tem enviado à face dessa terra, porque o ser humano ele tem se esquecido de Deus. É por isso que lá em Salmos 93 vai dizer: o Senhor ele reina e ele está revestido de poder e autoridade. Então, se esse mundo eles parasse e entendesse que Deus ele reina, o mundo não estaria desse jeito que se encontra hoje. Então eu venho aqui nesta tarde te trazer uma palavra de despertamento para o seu coração. Nós entendemos que o homem ele é um ser tricotômico. Essa tricotomia vai nos dizer que o homem ele é composto de corpo, alma e espírito. Então você tem uma alma. Então, quando você morre aqui na terra, né? Quando o seu corpo ele cai aqui na terra, a sua alma ela irá se desprender do seu corpo. E a partir deste momento, a sua alma ela irá para o destino a qual você escolheu aqui na terra, ou seja, céu ou inferno. Se você entregou a sua vida para Cristo aqui na terra, se você viveu uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de renúncia, porque não adianta somente você entregar a sua vida para Cristo. Você precisa entregar a sua vida para Cristo e também viver de conformidade com a palavra de Deus. Então, se você parte desse mundo sem Jesus, você irá para a condenação eterna, aonde é o inferno, aonde a partir deste momento tem muitas pessoas lá queimando, querendo sair de lá e não pode sair mais. O inferno é um lugar aonde o filho chora e a mãe não vê, aonde o filho chora e o pai não vê, né? Os seus familiares não vê, a sua parentela não vê, porque você se encontra num lugar de tormento, um lugar de sofrimento. Então muitas pessoas pensam que o inferno não existe, ou até mesmo que o inferno não foi inaugurado ainda. Isso é mentira de Satanás. O inferno existe, tem pessoas no inferno queimando nesse exato momento. Então eu vou provar para você, à luz da Bíblia Sagrada, que as nações, as pessoas que esquecem de Deus, elas serão lançadas no inferno. Abre a sua Bíblia comigo, lá em Salmos. Salmos, capítulo 9. Salmos, capítulo 9. Abre aí comigo. Salmos capítulo 9, versos 17. Salmos capítulo 9, verso 17, que diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, que conversa é essa que Deus não irá lançar ninguém no inferno? Que conversa é essa que o inferno não existe? O salmista,
ele vai nos dizer, vamos ler novamente? Salmos, capítulo 9, versículo 17. E os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Eu vou te provar mais na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus. Eu quero aqui trazer esta palavra para despertar a sua vida e mostrar para você que o inferno, ele é real. Nós sabemos que Jesus, ele pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Mateus capítulo 10, versículo 28. Olha o que Jesus disse: e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Está vendo o que Jesus disse? Não temei ao homem, que só pode matar o quê? Acabar com a matéria, com o corpo. Mas a sua alma, só Deus, ele tem poder de lançar o corpo e a alma no inferno. Nós sabemos que isso irá acontecer no grande juízo final, aonde o inferno dará os seus mortos, né? E eles irão se comparecer perante a face do Criador, e ali eles receberão a sua sentença, né? Ali eles vão ressuscitar com o seu corpo, e será lançado o seu corpo e a sua alma no lago de fogo, e dali não sairá nunca mais. Então a pessoa se encontra lá no inferno nesse exato momento, mas chegará naquele grande dia do julgamento, eles irão sair do inferno, né? Eles vão sair daquela tormenta por algum momento, somente para receber a sua sentença e ser lançado no lago de fogo. Então não brinque com a sua salvação. Jesus está voltando. A qualquer momento se dará o arrebatamento da igreja. E eu estou aqui provando para você, pela Bíblia, que o inferno, ele é real. Então eles dizem que o inferno, ele se encontra localizado no segundo céu. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente para dar continuidade a esse estudo. Devido à memória do meu celular, tivemos aqui essa pausa. Como eu estava dizendo, então muitos acreditam que o inferno, ele se encontra localizado no segundo céu. Por que muitos têm essa ideia? Abra sua Bíblia comigo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Então, devido a esse versículo, muitos chegam a pensar que o inferno, ele se encontra localizado no segundo céu. Que diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então muitos pegam esse versículo e imagina, né, entende que o inferno se encontra localizado no segundo céu. Não, mas o inferno, ele está localizado no centro da terra. O inferno, ele não é para cima, mas sim para baixo. Abra sua Bíblia comigo, lá em Provérbios,
capítulo 15, versos 24, que diz assim: para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então o inferno, ele está embaixo, não em cima. Vamos ler novamente? Provérbios, capítulo 15, versos 24. Para os sábios, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então o inferno, ele está localizado no centro da terra, aonde se encontra vidas, pessoas que partiram deste mundo e se encontram neste lugar de sofrimento. Eu vou te provar mais na Bíblia como o inferno é embaixo. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 11, que diz assim: a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. E vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E ele lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. E entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então aqui nós vemos que Saul foi consultar uma pitonisa, uma feiticeira, a qual o exército dos filisteus se encontrava, para guerrear contra Israel, a qual Saul era rei naquela época, do povo de Israel, o primeiro rei de Israel. E Davi se encontrava fugindo de Saul. Davi se encontrava juntamente com Aquins, o rei, Aquins, que se encontrava juntamente com o exército dos filisteus. E ali nós vemos que agora Saul, ele vai consultar esta mulher, essa feiticeira. E essa feiticeira então, ela consultando, ali vai subir esse espírito, um espírito maligno, um ancião que se encontrava com uma capa. E ali eles imaginando, entendendo que era Samuel, mas ali é um espírito maligno que estava subindo da terra. Então você vê que esse espírito, ele não desce de cima, ele sobe, ele sobe da terra. Então esse espírito, ele subiu da terra e enganou Saul e também esta mulher, ambos entendendo que era o quê? Que era Samuel, mas não era Samuel, era um espírito maligno que estava ali, atuando naquele momento, se passando pelo profeta, Samuel. Então o inferno, ele é embaixo. O inferno, ele está localizado no centro da terra, aonde se encontra espírito, aonde se encontra os anjos que se rebelaram contra Deus. Assim como Pedro, ele vai dizer na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Vamos ver lá. Pedro,
2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então no inferno também se encontra o quê? Os anjos caídos, a saber, os demônios, né? Eles se encontram em prisão, né? Ali esperando aquele grande dia, né? A qual será lançado no lago de fogo. Então o inferno, ele é real. Então desperta, entregue a sua vida para Cristo. Por enquanto ainda você se encontra vivo aqui na terra, porque a Bíblia diz: enquanto há vida, há esperança. Então ainda há esperança para você. Não perca a sua salvação. Você que já serve a Cristo, não brinque com o pecado, não brinque com a sua vida espiritual, porque Jesus, ele está voltando. Vamos aqui ver mais alguns versículos. Abra sua Bíblia comigo, lá em Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 24, que diz assim: e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Nós conhecemos essa parábola, né? Nós sabemos que esse fato aconteceu. Essa parábola, ela é verídica, porque Deus, ele dá nome ao personagem, né? Existia um certo homem, né? Cujo nome era Lázaro. Então Jesus aqui, ele dá nome ao personagem. Nós vemos que o rico, ele morreu e ele foi para o Hades, né? Um lugar de tormento. Lázaro, ele morreu e foi para o seio de Abraão. Nós sabemos que Lázaro, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele entregou a sua vida para Cristo. Por isso que ele alcançou a salvação. Porque o homem, ele não vai ser salvo por ser uma pessoa boa. O homem, ele não vai para o inferno porque possui riqueza, né? Nós sabemos que este homem rico, ele tinha riqueza, ele tinha bens, mas ele colocou o seu coração, a sua fé na sua riqueza. Assim como a Bíblia diz: aonde estiver, né, a sua riqueza, aí estará o seu coração. Tem gente que coloca o seu coração na riqueza, mas não coloca o seu coração em Deus, né? Aí nós entendemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então a pessoa que ama o dinheiro, né, mamão, a pessoa então, ela corre um risco de perder a sua salvação, porque ela se torna uma pessoa avarenta, né? Uma pessoa que não abre a mão para ajudar o seu próximo. Então nós vemos aqui que esse rico, ele se encontrava no Hades, no inferno, num lugar de tormenta. E agora Lázaro, ele se encontrava no seio de Abraão. Então aqui nós veremos esses três compartimentos, ou seja, o seio de Abraão, né, o abismo e o Hades. Onde se encontrava o seio de Abraão, um abismo e o Hades. Então o rico, ele se encontrava no Hades, e ele conseguia avistar Lázaro, que se encontrava lá no seio de Abraão. Então você vê que lá no inferno você ainda preserva a sua consciência. Você sabe aonde você morava, quem eram os seus pais, aonde você trabalhava, as oportunidades que você
tiveram aqui na terra. Então você lembra, porque isso não será arrancado da sua memória. Então tu vê agora que o rico, ele queria somente uma ponta de um dedo molhado em uma água para refrescar a sua língua, porque tamanho era o fogo naquele lugar, tamanho é o sofrimento. Então Abraão vai dizer, ó, você teve a sua oportunidade.